Vamos falar hoje, né, sobre a promessa de Deus para Israel, né, e a gente pensando na geografia de Israel, o tamanho de Israel para os países que tem ao redor dele ali, né, o Irã, o Iraque, o Líbano, a Síria, o Iêmen, o Egito, né, são países enormes e o porquê, né, de tanto ataque, né, com Israel, né? Nós, né, que lemos a Bíblia, entendemos a palavra de Deus, a gente sabe que pelo Deus Todo-Poderoso de Israel. Então, né, em Gênesis 12:13, Deus nos fala: abençoarei os que abençoarem Israel e amaldiçoarei os que amaldiçoarem Israel. Então isso é muito claro para a gente, né? Diante de toda a história que a gente lê na Bíblia, é muito claro. Sim, Deus ele fez uma promessa para Abraão, né? Que ele ia dar um filho para Abraão e que ia ser o tanto de estrelas que ele conseguisse contar no céu, certo? Então seria tipo seriam vários filhos, certo? E essa história, tipo, eu acho muito interessante porque se você parar para pensar, olha como a Bíblia é linda, né? Que no comecinho da Bíblia já, quando você começa a ler a Bíblia, ela já te mostra tudo que vai acontecer até hoje. Sim. Porque logo em Gênesis já começa uma promessa que Deus fez para um homem chamado Abraão, que está até hoje standing, até hoje firme e forte, que é Israel. Sim. E eu acho muito interessante que uma desobediência que ele teve com Deus causa tanta guerra, tanta dor nas pessoas, né? Porque Abraão ele foi escolhido por Deus e Deus falou que ia dar um filho para ele, né? Que da promessa e que ia ter a nação, né? E ele não teve esse filho por mais de 20 anos. Então, na cabeça dele, nós humanos, né? Tipo, você não posso julgar ele porque tô ficando velho, minha exato, mulher também, minha mulher não então, tipo assim, 20 anos sem ter aquela promessa, ele deve ter ficado muito, né? Meu Deus, será que Deus esqueceu de mim? Então, ele foi lá, a mulher dele, na verdade, né, a Sara, foi lá e deu a ideia, brilhante ideia, de, né, dar a serva para ele dormir, para ver se, né, Deus daria o filho. E Deus deu o filho para ele, o Ismael, só que não era o filho da promessa. E abençoou o Ismael também, sim, né? Ele abençoou Ismael, só que não era o filho da promessa. Tanto é que depois Deus voltou a falar para Abraão: eu vou te dar o filho da promessa, Sara vai engravidar. E Abraão falou assim: não, mas não pode ser, tipo, não, o meu filho. Não, porque a sua promessa não é com a serva, sim, mas é com a sua mulher, é com a Sara. Entendeu? Então Deus foi lá e deu o Isaac para ele, certo? E eu acho assim muito, muito interessante que essa parte, assim, você vê que uma desobediência que a gente faz com Deus, o que pode acontecer em longo prazo, né? Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás e até hoje ele tá pagando. Se você parar para pensar, a família dele tá pagando. E quando Deus fala também, né? O meu pensamento não é o seu pensamento. Exato. O meu caminho não é o seu caminho. Então a gente precisa acreditar e esperar. Às vezes é difícil, né, para nós humanos entender o tempo de Deus, o nosso tempo. Mas quando a gente passa a ler a Bíblia, a gente tem o entendimento de que a gente precisa esperar e aguardar nele. E tudo que vem através de Deus é muito claro que a gente vê na Bíblia. Tudo vem na paz. Tudo vem na paz. Nada que vem na confusão, né, brigas, não é de Deus. Esqueça, você já vê no começo que não vem de Deus. Então, e a humanidade hoje tá do jeito que tá, né? Tá muito difícil, tá muito complicado. E aquilo que a gente fala, né, sobre Israel também, que Jesus, ele não vai vir por Washington, ele não vai retornar pelo Egito, pela Europa, pelo Brasil. Jesus vai vir por Israel.
Sim. É a terra prometida de Deus. Exato. Não tem outra terra. É a terra que nunca, jamais será destruída. Isso é muito claro. Independente da forma que seja, ela não vai ser destruída. Não, a gente segue o Jesus, ele é judeu, né? Então, a gente segue um Messias judeu, não adianta, entendeu? Ele nasceu em Israel, ele vai voltar por Israel. É a terra que Deus escolheu, entendeu? Então é a terra que nós, como ser humano, temos que, tipo assim, ser obedientes e estar do lado de Israel. Não importa o motivo, não importa o que aconteça, a nossa obrigação como cristã é fazer oração para isso. Tanto é que fala, pray, reze, né? Tipo, no meu eu falei pray. É reze por Jerusalém. Sim. Entendeu? Tá na Bíblia, isso é bíblico. Não importa o que a gente pense, a gente tem que estar sempre do lado de Israel. Exato. E eu sei que é muito difícil, entendeu? Pro povo que pensa assim, não, mas é isso, aconteceu aquilo. Mas a gente tem que pensar que tudo começa onde começou, no comecinho. É que nem quando alguém nasce, a vida daquela pessoa começa no começo, certo? E normalmente a história bíblica, a história de Israel começa no começo da Bíblia, não adianta. E tanto é que no Deuteronômio 30, Deus dá uma profecia, né, que Israel ia voltar a ser a terra de novo, né, tipo assim, a land dele. Inclusive o céu, né, o heaven é Israel, né, Israel é o heaven com o céu, literalmente. Não, a gente não tem saída, a gente é bíblico, quem lê a Bíblia sabe e entende disso. Inclusive o que acontece da guerra, né, de Israel com Palestina, né, isso é um war, na verdade, que quem começou foi o Hamas, isso é muito claro, né, não tem outra conversa, não tem outro assunto, é um war que o terrorista Hamas causou para Israel e estamos no ponto que estamos. Temos 50 prisioneiros ainda hoje lá, né, judeus. Sim. Não sabemos se estão vivos por causa do tempo e hoje a única coisa que eles têm são os 50, né, judeus que estão lá aprisionados e talvez nem vivos, né? Mas é isso. O Deus Todo-Poderoso é maior que tudo isso. E a promessa dele vai ser cumprida no final. Amém. Quer queira, quer não. Exato. Deus vai ser cumprido. Deus vai vir num cavalo, entendeu? E ele vai vir para Jerusalém. Não adianta, gente. Tipo, Deus vai voltar. Nossa, eu tô assim contando os dias já. Eu tô esperando. Todo mundo já Deus, espera. Por favor, volte logo. Bom, entendeu? Tá tudo alinhado aí pro final dos tempos, né? Exato, a gente já tá, né, eu acho que a Bíblia já tá bem clara, que a gente já tá perto. São muitas profecias sendo cumpridas, né? A gente não sabe o dia, quando, de que forma vai acontecer, mas as profecias bíblicas estão sendo cumpridas. Sim, ele na verdade, ele dá sinais, né? Fala que as coisas que vão acontecer quando chegar perto da volta dele. E se a gente parar para ver a humanidade hoje, né, Aline? A falta de amor, a falta de querer constituição de família, a falta de vontade de ter um filho, a falta de tudo. A gente hoje está vivendo num mundo que é literalmente a falta de tudo, a falta de respeito com o próximo, a falta de respeito com a religião do próximo. Exato. Né? Sei lá, se você é judeu, se você é muçulmano, se você... a gente tem que respeitar, existem as diferenças das pessoas, né, de vida, de conhecimento, de pensamento, né? E a gente tem que respeitar, e acabou. A gente não tem mais respeito em nada em relação a nenhum setor da vida, se a gente parar para analisar. Não. Então tem alguma coisa que está já completamente desconectada do mundo. Sim, já faz um pouco de tempo, né? Na verdade, eu acho que na nossa adolescência já era um pouquinho melhor do que está hoje. Hoje, assim, as pessoas perderam a noção do amor. Não existe mais amor de verdade, entendeu? É muito difícil. Você só sabe o que é amor quando você conhece Deus. Porque Deus é amor.